comigo essa reportagem que eu coloquei no site do Paulo Figueiredo Show. Lembrando que você lê todas as notícias que a gente fala aqui no programa, todas você lê, a maioria delas de graça, no Paulo Figueiredo Show, sem propaganda, sem anúncio, sem nada. Então a gente tem inquérito das fake news foi, abre aspas, decisivo contra o extremismo, diz Barroso. A fala do Barroso aconteceu no lançamento de um livro do Dias Toffoli, que celebra os 15 anos do ex-advogado do PT no Supremo Tribunal Federal. 15 anos de Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. Você vê que a vida é dura. E a gente tem que, ouvindo essa frase do ministro, fazer uma recapitulação rápida desse inquérito das fake news, que foi o inquérito criado originalmente para impedir uma reportagem da Cruzoé, que foi censurada, falando sobre o próprio Toffoli. Esse inquérito é uma aberração, absolutamente uma aberração jurídica, porque o regimento interno do Supremo sequer permitia que fosse instaurado um inquérito de ofício pela própria Corte, senão para investigar os atos ocorridos dentro do Supremo, ou então nas suas dependências, né? E ele foi criado, tocado, sem a participação da Procuradoria-Geral da República, as pessoas investigadas sequer sabiam que estavam sendo investigados, os advogados não têm acesso aos autos do inquérito e por aí vai. São muitos absurdos, eu acho que eu estou lá. O ministro Marco Aurélio de Mello, né, o ex-ministro Marco Aurélio de Mello, chamou ele de um inquérito do fim do mundo, tem um ótimo livro com a participação da Ludmila Grillo e vários outros bons nomes, muito bom, chamado Inquérito do Fim do Mundo, e depois disso, esse inquérito foi aproveitado pelo Alexandre de Moraes, que foi nomeado de ofício aí o relator do inquérito. Ele foi utilizado para dar vazão aos que naquele momento já eram os anseios do que a gente chama de complexo industrial da censura, né, cujo apoio, a ideologia, as instruções, como a gente já sabe hoje, vieram aqui dos Estados Unidos, nasceram no Departamento de Estado, foram implementados através das ONGs americanas e de várias outras organizações. Eu já detalhei muito isso aqui no programa. Então, a visão desses caras sobre o complexo industrial da censura, sobre o Deep State, sobre o establishment, etc., é de que, de fato, como diz o Barroso, eles estão salvando a democracia. E como é que eles fazem isso? Como é que eles dizem que eles estão salvando a democracia? Eles redefinem o significado de democracia, não mais como a vontade do povo, mas sim como a vontade das instituições, que é um negócio muito vago, porque quem são as instituições? A imprensa, o Supremo Tribunal Federal, as instituições são eles que estão no poder. Então, se você tem um movimento populista, um movimento do povo se revoltando contra as instituições, eles transformam isso em antidemocrático. Porque, no final das contas, o Barroso talvez seja o maior exemplo disso, o Barroso tem pavor da democracia. Ele tem desprezo pelo povo e pela decisão popular. Por isso que eles falam, olha, o povo é contra o aborto, as drogas, mudança de sexo e tudo mais. Não tem problema. Essas pessoas são menos evoluídas. Nós vamos fazer isso por onde? Através não mais da vontade popular, mas do controle das instituições. No caso, como eles controlam o judiciário passou a ser a instituição mais forte. Isso é um problema global, é o que se chama de nascimento da juristocracia. E eles vão lá e, nas palavras do próprio Barroso, o que eles fazem? Empurram a história na direção correta. É isso que eles fazem, empurram a história na direção correta. A direção correta é qual? É a direção que eles consideram correta, é a direção do progressismo. O Barroso também disse, no início, que a abertura do inquérito foi controvertida. Não foi controvertida. A abertura foi absolutamente ilegal. Mas que depois os ministros do Supremo se convenceram da importância dele. Se convenceram pela pressão internacional, pelo instrumento, por servir como instrumento para o Departamento de Estado americano. E justiça seja feita. Isso aconteceu debaixo dos olhos do Trump. Ele diz corretamente que a decisão de se instaurar o inquérito das fake news um dia vai ser registrada na história. E claro que vai ser registrada na história. Contra isso não há dúvida. Ela já é registrada na história.
como um dos capítulos mais bizarros, não só do direito brasileiro, mas do direito do mundo inteiro. E como se não pudesse ficar mais bizarro ainda, né, o Barroso disse a seguinte frase: nós conseguimos evitar que no Brasil acontecessem coisas como aconteceram na Hungria, na Polônia, na Turquia, na Venezuela, na Nicarágua, que foi o extremismo, o populismo derrotar as instituições. E tem algumas camadas de loucura para a gente comentar. Primeiro, ele diz que quando o inquérito das fake news foi instaurado, era controvérsia até mesmo dentro do Supremo Tribunal Federal. Talvez porque ainda houvesse algum resquício de legalidade na cabeça dos ministros. O que indica que, na verdade, aquele ali, no nascimento, aquele era o melhor momento para agir contra o inquérito, já que ele não era unanimidade nem mesmo dentro do Supremo. No entanto, ele admite que mesmo que os ministros soubessem que o inquérito era ilegal, eventualmente eles foram convencidos de que mesmo sendo ilegal era um inquérito importante. E volto a dizer, era o momento de ter derrubado aquele negócio. Quando o presidente Bolsonaro falou acabou porra, era para ter acabado porra, ali. Mas não. Né? É aquele negócio que ensinam que aquela parte da anatomia humana masculina não tem ombro. Depois que entra a cabeça, já era. E o que fez a cabeça dos ministros mudarem de achar que é ilegal para achar que é importante? O que será que mudou? Ora, de lá para cá, todas as pessoas que criticavam o trabalho desses mesmos ministros foram presos, foram banidos das redes sociais, e eles se tornaram as 11 pessoas mais poderosas do Brasil, mais do que o presidente, e conseguiram, em boa parte, neutralizar o mandato de um presidente que tinha sido eleito esmagadoramente pela população. O segundo ponto da fala do Barroso é que ele afirma que um dia a instalação do inquérito das fake news vai entrar para a história. Eu volto a dizer, é verdade, ele tem razão. E os maiores jornais do mundo já cobriram o inquérito das fake news. Vejam, o Wall Street Journal, por exemplo. Juiz brasileiro que disputa com Elon Musk luta contra as mídias sociais há muito tempo. O The New York Times, que a gente elogiou aqui recentemente, já cobriu mais de uma vez. Será que o Alexandre de Moraes é realmente bom para a democracia? Ou a outra reportagem do Times, o Supremo está salvando a democracia? Interrogação. Reportagem que a gente colocou aqui na semana. Ou o Washington Post, o jornal mais à esquerda dos grandes jornais americanos. Em sua luta pela liberdade de expressão, o X de Elon Musk tomou a posição correta. E eu poderia passar aqui horas falando sobre o inquérito das fake news entrou para a história, mas acho que os exemplos que eu dei já são bastante para qualquer um perceber que entrou para a história como uma marca extremamente negativa. Hoje nós somos rotulados aqui nos Estados Unidos como um dos maiores exemplos de censura do mundo. O Brasil é exemplo de censura do mundo. Aquilo que a gente viu da Nayara falando no McDonald's e a campanha do Trump liberando aquilo, é porque já se formou um consenso de que o Brasil é uma ditadura aqui, graças a esse inquérito das fake news. Realmente entrou para a história. Se Deus quiser, muito em breve nós teremos ministros do STF brasileiro inadmissíveis para entrar nos Estados Unidos da América. Por quê? Porque eles entraram para a história. Entrar para a história não é bom, né? Necessariamente. Você pode entrar. Hitler entrou para a história, já que a gente vai falar de Trump daqui a pouco mais tarde, né? Essas pessoas entraram para a história da pior forma possível. E, aliás, boa parte do meu trabalho é fazer com que essas pessoas entrem para a história como elas são.
Eu estou aqui nos Estados Unidos falando com Deus e o mundo para isso. Felizmente, tem um componente na frase do ministro, esse negócio do entrou para a história, né? A história é o passado. Então você vê que tem um clima de fim de festa na fala dele. E já há um consenso, vocês viram isso, tiver vários jornais importantes lá, porta-vozes da mídia mainstream, né, do establishment, que depois das eleições, o que a gente vai ter? A gente vai ter denúncias contra Bolsonaro e companhia, e eu acho que tem boa chance de eu ser indiciado, o que para mim vai ser uma grande honra, e esse inquérito vai virar uma ação penal e vai ser encerrado. Depois o que vem a gente vai ver, né? Mas certamente vai ser um mundo diferente sobre o qual esse inquérito, que não vai ser mais inquérito, sobre qual essa ação penal vai ser analisada. Se Deus permitir, vai ser um mundo debaixo da liderança de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos, né? Para não me estender nessa pauta, vamos para o terceiro ponto. O Barroso diz que evitou que no Brasil acontecesse o que aconteceu na Hungria, na Polônia. E aí ele misturou na Hungria e na Polônia Turquia, Venezuela e Nicarágua. E primeiro eu acho muito engraçado que o Barroso acha que a Hungria e a Polônia estão no mesmo balaio que a Turquia, Venezuela e Nicarágua. Mesmo que o presidente do Brasil atual seja favorável aos governos da Turquia, da Venezuela e Nicarágua. E totalmente desfavorável aos governos de direita da Hungria e da Polônia. Então é meio que uma loucura. Ora, será que o Brasil não está no balaio da Nicarágua, da Venezuela? Será? Mesmo questionamento sobre processos eleitorais, governos de esquerda, perseguição a cristãos, loucura. O Brasil está virando um narco-estado, muito, parabéns, Barroso, muito graças ao senhor, muito parecido com a Venezuela. Agora, não vejo narco-estado na Hungria, não vejo narco-estado na Polônia. Vejo um respeito enorme ao cristianismo nos dois países. Aborto, drogas, essas coisas que o senhor adora, Barroso, não vejo isso na Hungria e na Polônia. Mas vejo bastante na Nicarágua e na Venezuela. Eu fico pensando, o que será que ocorreu na Polônia e na Hungria? Duas democracias europeias, eleições auditáveis, participação de todo o espectro político, ausência de censura. O Brasil, por outro lado, não tem eleições auditáveis, o espectro político não participa nem da discussão pública, muito menos da discussão da eleição. A gente pode ver a candidatura, por exemplo, do Daniel Silveira anulada, ele foi acabar parar na justiça, tentativa de derrubar agora o Cristina Grêmio em Curitiba, antes mesmo do início das eleições, censura antes, censura depois das eleições. Não tem isso na Polônia e na Hungria. Onde é que tem? Na Venezuela e na Nicarágua. O Barroso é muito inteligente, mas ele é muito ardiloso. Muito ardiloso. Então vale a pena a gente perder sempre um minutinho para separar alho de bugalho.